Aleluia, louvado seja Deus. Então, como eu ia falando, continuação aqui do vídeo, que o vídeo cortou lá, mas aí eu estou entrando aqui com a segunda, com a continuação do assunto, voltado à questão do ponto cético na família, nos parentes e nos amigos de Jesus e seus líderes. Como eu ia falando, então, o que acontece? Que nós não podemos parar de pregar o Evangelho, porque as pessoas que estão ao nosso redor, elas sejam pessoas incrédulas, que não acreditam, que duvidam. Mesmo assim, vamos continuar a fazer a vontade de Deus. Mas nós não podemos ser pessoas, ou seja, nós temos que ter sabedoria para quando nós vamos para o campo missionário. Temos que ter sabedoria. Nós não podemos ser homem-bomba, igual tem algumas religiões por aí, que a pessoa se enche de explosivo e vai lá e detona, como tem que se suicidar para poder ser salvo. Não. E nem vamos para o campo e chegar lá, como a gente vê alguns exemplos aí, que, como eu estava vendo agora, que muitos por aí não aceitam o Evangelho, não aceitam a pregação do Evangelho e são exterminados na hora, são executados. Temos que ter sabedoria que no local aonde as pessoas não aceitam o Evangelho, alguns países que não aceitam o Evangelho, nós não podemos se expor, porque nós estamos fazendo o Evangelho, porque estamos pregando o Evangelho, não tem nada a morrer, porque morrendo vão ser salvos. Eu não consigo ver isso, né? Me desculpe, mas eu não consigo ver isso, porque temos que ter a sabedoria para levar o Evangelho e nós não ser homem-bomba, nós não se suicidar diante da obra missionária, porque vai ter muitas pessoas incrédulas. As pessoas incrédulas e duvidam vão se opor contra o pastor, contra aquela igreja, contra aquele grupo de pessoas onde o Evangelho não é aceito, e aí vão executar, vão matar, vão tocar fogo nas pessoas. Mas quem é o líder daquela comunidade, quem é o líder daquela obra, tem que ter sabedoria para não expor os irmãos numa situação dessa, porque a ignorância das pessoas muitas vezes mas é porque nós somos salvos mesmo, nós temos que pregar mesmo, nós temos que orar mesmo, se morreu, morreu. Não, de maneira nenhuma. Temos que fazer de tudo para preservar a nossa vida. Quando a gente vai para um campo missionário desse aí, temos que estudar toda a estrutura do lugar. O lugar não aceita o Evangelho, então a pessoa já tem que ir ciente. E como é que nós vamos fazer para nós pregar o Evangelho lá e a gente não morrer, não se suicidar no meio dessa obra missionária? Porque eu vejo dessa forma. Como é que eu vou para um lugar sabendo que o Evangelho não é aceito e eu vou me expor? Eu tenho Jesus, então não tem nada a morrer. Não, eu não consigo ver dessa forma. Jesus aqui, ele se expôs aqui no meio desse povo aqui incrédulo, mas ele só foi levado à cruz no tempo dele. Ele morreu e ressuscitou. Os discípulos daquela época, alguns morreram, né? Morreram cortado o pescoço, morreram cortado no meio, alguns profetas e tal. Mas é porque pegaram ele, não é porque se expôs. Nós vamos pregar de qualquer maneira e se morreu, morreu. Não, de maneira nenhuma. Então, naquela época também era difícil, mas hoje nós estamos num momento que nós temos a possibilidade melhor de pregar o Evangelho com mais sabedoria e não se suicidar e não perder as nossas vidas de qualquer maneira. Não, de jeito nenhum. Nós estamos aqui no Brasil, onde nós temos uma livre liberdade de expressão, de pregar o Evangelho. Em alguns países não tem. Então quem vai fazer a obra missionária nesses países que se pegar alguém pregando o Evangelho vai ser executado, tem que ter sabedoria, tem que ter muita sabedoria para o Evangelho ser pregado, né? As pessoas aceitarem Jesus e Deus fazer uma obra naquele país de uma tal forma que venha a se converter. Nós vemos o exemplo do profeta do peixe. O profeta do peixe, ele foi determinado para ir para uma determinada cidade, numa obra missionária, mas Deus enviou ele, foi a ordem de Deus. Mas ele sabia que aquele povo lá de Nínive, da cidade de Nínive, era um povo cruel. Aquele povo era um povo babilônico, era um povo
que o costume dele, se pregasse um profeta, se pegasse um pregador do evangelho, da palavra ali naquela época, o costume dos babilônios era arrancar o couro da pessoa, como você pega um bicho e arranca o couro. Então, o profeta do peixe, o Jonas, ele sabia que aquele povo ali era cruel, era bárbaro. Se pegasse ele ali, ele como profeta, ia arrancar o couro, deixar ele sem couro, né? Essa era a regra daquele povo daquela época. Então ele ficou com medo, pegou a rota errada, né? E nós conhecemos a história que Deus tinha um compromisso com ele para que ele fosse a nível de pregar o evangelho. Foi lançado no mar, o peixe engoliu Jonas e passou 3 dias e 3 noites no ventre daquele peixe, recebendo uma disciplina, né, relacionada ao seu chamado, e depois o peixe vomitou ele para fora e ele foi lá executar aquilo que Deus ordenou. Mas ele não morreu ali naquela cidade. Ele pregou o evangelho e Deus fez a obra naquela cidade de Nínive. É diferente da gente sair para um lugar e dizer que Deus está nos enviando, e aí Deus não está enviando você para aquele campo, você morre lá, a família morre lá, acaba e não escandaliza o evangelho. Então eu tenho muito cuidado com esse tipo de ponto de vista, né? A minha área é a obra missionária. Já estou aqui em Manaus há 6 anos, mas debaixo de sabedoria. Jamais eu vou sair para um local que eu sei que o povo não vai aceitar o evangelho e chegar lá e se expor para mim morreu e a minha família. Não, de jeito nenhum. Você tem que ter visão suficientemente necessária para saber se Deus está enviando ou é só você mesmo que está tendo aquelas emoções, né? Ir por todo mundo e pregar o evangelho. Não, o nosso vizinho está precisando do evangelho, né? Todo mundo está precisando do evangelho, muito mais próximo. Quando você sai para esses locais difíceis, tem que ter um líder, tem que ter alguém que conheça a localidade e que não venha chegar a esse ponto de pegar as pessoas e executar, e tocar fogo nas pessoas. Ah, não é porque já está chegando o fim do mundo mesmo, está chegando o fim dos tempos, vamos pregar em tempo e fora de tempo? Não, tem que pregar com sabedoria, que até o próprio Jesus, quando as coisas apertavam, ele saía daquela cidade e ia se esconder para alguém não pegar ele. Jesus só foi pego no tempo que foi determinado para se cumprir as profecias na vida dele. Diante disso, ninguém pegou Jesus, fugia, foi para o deserto, foi para algum lugar, mas ele não deixou alguém pegar ele naqueles momentos da pregação do evangelho. Quando ele viu que estava tendo muito tumulto, ele por aqui com os seus discípulos. Então, nós temos que ter sabedoria para que a nossa família seja salva, venha conhecer ao Senhor Jesus Cristo e venha sair desse ponto cético, porque o ponto cético é complicadíssimo no meio da família. E Jesus passou por essa situação difícil que foi relacionada à questão dos milagres. Não fez muitos milagres, muitas maravilhas por causa da incredulidade dos seus. E hoje a maioria dos pastores sofre muito, né? Não é nem questão do diabo, não. É a incredulidade do povo, a incredulidade dos seus da sua própria casa, dos seus parentes, dos seus amigos, dos seus vizinhos, dos seus líderes, que muitas vezes não acreditam no seu ministério. Eu já passei por isso, né? Da onde eu estava trazendo a palavra de Deus, e quando eu terminava de pregar a palavra, o pastor puxava no meu terno e disse: só 3 meses sem pregar. Só porque eu anunciava o evangelho de uma forma forte, de uma forma direta, sem rodeio. Aí o pastor chegava e disse: 3 meses na disciplina. Me disciplinar porque eu estava pregando a palavra. Pode uma coisa dessa? E eu tinha que ficar 3 meses ali no banco. Só uma oraçãozinha básica, só uma leitura da palavra ali, e olha, o pastor já odiou em mim. Então, passei muito por essa situação, dessa forma. Então, são pessoas que não acreditam no seu ministério, não acreditam na sua chamada, porque quando um pastor acredita na chamada de um obreiro, de um missionário, ele fica feliz quando a pessoa prega, ele fica feliz quando a pessoa está ali cheia de unção, trazendo o evangelho. E olha que eu já uma pessoa muito profunda na palavra. O pastor via lá pinheira de livro lá na minha estante lá. Na escola bíblica dominical eu passava uma noite toda estudando para trazer um assunto pela manhã.
na escola bíblica. Fiz muito isso e muitas vezes você era rejeitado. Aquele povo que estava ouvindo aquela mensagem te rejeitava por causa da profundidade, por causa da potência da palavra que saía dentro de você, e eles não tinham, ficavam com inveja, né? Ficavam com inveja da forma que você estava se expressando, da forma que Deus estava te usando. Eles ficavam o quê? Incrédulos, obreiros incrédulos, parceiro de oração incrédulo, né? Parceiro de ministério incrédulo, os seus próprios pastores que nos lideravam incrédulo, voltado à questão do seu ministério, como aqui vemos o texto aqui. Então é complicadíssimo, por isso que muitas vezes você vê aí que muitas seitas são mais unidos do que o próprio povo de Deus evangélico, né? O povo evangélico são um povo que não são muito unidos, não. Cada um quer olhar para a sua própria placa de igreja. Isso é complicado. Eu não trabalho dessa forma. Quem me conhece, eu nunca gostei desse ponto de vista de placa, né? Então você vê que as pessoas são céticas, são incrédulas relacionadas muitas vezes ao seu ministério. Eu estou com 6 anos aqui em Manaus, mas quem foi que disse que alguns que me conhecem lá de Brasília entrem em contato comigo? São poucos, tá? Eu conto, só minha irmã mesmo, só minha irmã de sangue mesmo, que comunica comigo lá de Brasília para cá. Os pastores que me conheceu lá, nenhum, né? Os amigos, nenhum. Todos me abandonaram. Você vê como é que é. Quer dizer que quando você está no meio desse povo, ali batendo no seu ombro, quando você está fazendo uma obra distinta e separada, parece que você é inimigo para esse povo. E eu nunca trabalhei nesse ponto de vista. Nunca gostei. Mesmo quando eu não era crente, nunca gostei desse tipo de coisa, né? De maneira nenhuma, esse negócio de competição. Eu detesto essa palavra competição. Aqui eu tenho minha gráfica aqui embaixo. Mas você tem aí os concorrentes. Eu não trabalho com concorrência. Quem quiser ser meu concorrente, seja. Mas eu também detesto esse negócio de concorrência. Porque a concorrência, as pessoas que concorrem com você viram inimigo seu. A mesma forma é na questão de ministério. Quando as pessoas são céticos, incrédulos relacionados ao seu ministério, eles ficam inimigo seu. Fica seu inimigo. Mesmo você não sendo, mas eles ficam seu inimigo. E aí é complicado. Já passei muito por isso. E 6 anos em Manaus aqui, tem alguns que olha, admira do meu ministério, e tem outros que nem dá nem ouvido, de jeito nenhum. Então, é a misericórdia de Deus sobre o nosso ministério. É Ele quem vai dar o crescimento do nosso ministério. Nós não vamos parar de pregar o Evangelho, de falar do amor de Deus, por causa da incredulidade da nossa família, por causa da incredulidade das pessoas que estão ao nosso redor, não. Jesus continuou e percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Então, nós devemos fazer a mesma coisa. Se alguém não crê aqui, fica aí. Quer fechar a porta dos céus na sua vida? Feche. Quer fechar a porta para que Deus não entre na sua vida? Feche. Outros lá na frente vai abrir, e você vai dando continuidade do Evangelho e do ministério que Deus designou para você fazer aqui na terra. Então, o ponto cético da vida é complicado. Esse ponto cético aqui que eu estou falando, relacionado à família, parentes, amigos, vizinhos e líderes, Jesus passou. Então, há impedimento de todas as maneiras para poder você falar a palavra de Deus. Olha aqui, eu fazendo essa reflexão aqui, quantas vezes essa moto passa aqui? O cara tem uma oficina ali em cima ali, é uma perturbação, rapaz, esse cara com essa moto aqui. Toda hora subindo e descendo com essa moto vai pipocando por aqui. Você fica perturbadinho com esse cara, é desse jeito. Quando chega esse horário, é só testando a moto, para cima e para baixo, para cima e para baixo. E isso é impedimento, mas vou deixar de trazer minhas reflexões? Não vou deixar de trazer minhas reflexões, porque toda vez nesse horário, de 10 horas, meia-noite, é esse pipoco que você vê. Pode ver que na minha reflexão você vê direto essa moto. É só Jesus na causa, mas glória a Deus por isso, né? Glória a Deus. E a gente continua pregando o Evangelho. Então, eu quero ficar por aqui nessa reflexão, nessa continuidade. Lá vem de novo.
Ó, assunto aí, ó. Ó, lá vem, ó. Ó. De novo. O cara não tem o que fazer não, rapaz. Não é hora de tá testando moto pra cima e pra baixo, não. É hora de estar fazendo isso, não. Isso é aborrecimento. Mas, glória a Deus, vamos continuar pregando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, como Jesus fez, e amando essas pessoas. Então, fico por aqui nessa reflexão, e aí amanhã eu quero falar sobre o ponto cético da vida, voltado à questão de outro acontecimento maravilhoso que vou falar, né? Amanhã, na reflexão 203, essa reflexão que eu estou trazendo aqui é a 202. Olha, reflexão 202, que maravilha, né? Que coisa boa, reflexão 202. E amanhã eu vou entrar na reflexão 203, que eu vou falar sobre o ponto cético na vida do pai do jovem possesso por um espírito maligno. Amém? Que Deus abençoe. Até a próxima reflexão.